Olá, meu nome é Maiara Araújo, eu sou aluna especial nessa disciplina e vou mostrar o resultado final da minha aplicação do meu trabalho Sistema de Chat com Informações Nutricionais e Restrições Alimentares para os Restaurantes da Unicamp. Bom, esse aqui é o layout na qual eu tentei ao máximo do possível fazer uma mesclagem entre a identidade visual já contida no site da prefeitura, universitária, e também algo que remetesse a mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, né? Esse é o layout para computador e ele está responsivo, então ele também pode se adaptar a diferentes telas, né? Como tablet, celular, né? E ele já está respondendo, por exemplo, vou colocar aqui, qual o cardápio padrão de hoje do dia 25/9, né? Hoje é dia 25/9, então ele está demorando uns 10 segundos para retornar o conteúdo, porque eu tenho dois contextos. Eu tenho o contexto do site, porque eu faço um web scraping do site, e também ele está olhando para o Knowledge Graph, que eu também montei, pegando os conteúdos do site através do web scraping e também com auxílio da tabela Taco, que está em JSON, e eu vou especificar melhor ao longo dessa apresentação. Então aqui temos, né, o cardápio do dia 25, né, no café da manhã, o almoço, a janta, né? Então, pra gente bater e verificar se tá tudo certo, então, por exemplo, o prato principal no almoço padrão é o bife ao pomodoro e no jantar é o peixe ao molho de ervas. Então, eu vou vir aqui no site da prefeitura na quarta-feira, eu vou até atualizar, né, pra dizer que é hoje, né, quarta-feira. E o prato principal é o bife ao pomodoro, né, no cardápio padrão, e peixe ao molho em ervas, né. Então, qual é o refresco? O refresco hoje é goiaba, né, refresco goiaba. Então, ele trouxe essas informações, né. E como é o cardápio padrão, ele vai falar, mas você não gostaria de ver as opções veganas também? Então, a gente vai ver isso agora. Então, vou copiar aqui para ficar mais fácil, né. Qual o cardápio vegano de hoje, dia 25. Novamente, ele vai demorar uns 10 segundos, então a gente vai aguardar. Ele sempre está retornando essa informação que não é verídica, porque a maçã, claro, né, ou a banana, ela é vegana, o pão também. Geralmente, dependendo do óleo, ele é vegano, então a forma com que o meu Knowledge Graph foi feito agora, ele retorna essa informação não verídica, mas eu vou arrumar. Mas, por exemplo, prato principal no almoço é quibe de soja, né, quibe de assadeira, e na janta é a lentilha refogada com couve-flor e trarará, né, então vamos lá. Então, no almoço vegano, quibe de soja, quibe de assadeira, lentilha refogada com couve-flor e etc. Então, eu vou, inclusive, tentar agora com o cardápio de sexta-feira, que é no dia 27/9, né, pra gente ver que, além das opções, né, as sugestões de perguntas que tem aqui em cima, eu posso também perguntar sobre outros dias. Por exemplo, vou colocar aqui da sexta-feira. E eu vou especificamente no padrão, né? Então, novamente, ele vai demorar 10 segundos. Então, tem o estrogonofe de carne e os cubos suínos ao molho vinagrete. Então, novamente, vamos lá. Então, estrogonofe de carne, cubo suíno e, por exemplo, refresco de uva e a salada de pepino com hortelã, por exemplo, né? Salada de pepino e hortelã e o suco de uva, né? Tanto no almoço quanto na janta. Bom, além dessas informações, também eu sugiro que perguntem sobre se contém lactose, glúten, né? Então vamos fazer essas perguntas. Para a sexta-feira, eu achei bacana, porque na sexta-feira o estrogonofe de carne contém lactose, né? E tem muita coisa com glúten também. Então eu vou fazer essa pergunta do cardápio de sexta-feira, porque eu achei bem bacana, vai trazer bastante coisa. Então aqui eu já deixei até copiado algumas coisas, né, pra facilitar, né, na hora de eu digitar. Então, quais os alimentos do dia 27/9 contém lactose?
Então, o estrogonofe de carne no almoço contém lactose, isso é verdade mesmo, né? Contém lactose, o estrogonofe. Ah, e aí, se eu quisesse, por exemplo, perguntar lactose e glúten, né? Então, eu vou aqui, de novo, já deixei, né, copiadinho aqui. Então, né, novamente, o estrogonofe de carne tem lactose e o pão francês tem glúten, né? E o estrogonofe tem glúten também, né? E aí, por último, os sucos, né? Os sucos contêm adoçante artificial, né? Quando a gente chega bem pertinho tem lá edulcorantes. Então, eu também posso pesquisar aqui. Na verdade, nem precisa ser necessariamente do dia 27, né? Vou colocar no dia de hoje, né? Dia 25. Então, os alimentos que contêm adoçantes artificiais, então, por exemplo, os refrescos, né? Porque contém aspartame, ciclamato e sacarina. E por último, o meu sistema também vai retornar uma informação importante que inclusive é o principal, né, tema desse trabalho, que é qual é os valores nutricionais de ingredientes específicos do cardápio. Caso não esteja no cardápio, ele não vai retornar, né? Então, qual o valor nutricional do arroz integral? E aí realmente ele retorna e é da tabela taco na qual eu tenho um JSON com essas informações. Então, o arroz integral a cada 100 gramas tem 359 calorias, 77 gramas de carboidrato e etc, né? Aí, por exemplo, eu quero perguntar alguma coisa que não é sobre os restaurantes ou algo sobre a Universidade de Campinas no quesito cardápio, né? Então, eu vou perguntar, por exemplo, qual é o horário de almoço da UFSCar? Ele não vai te ajudar porque esse sistema é baseado no RAG híbrido e eu falei para ele só responder o que tiver no contexto e sobre os restaurantes da Universidade de Campinas, certo? Bom, os próximos capítulos seriam sobre como instalar, como a minha aplicação roda. Então eu vou dividir esse vídeo nesses capítulos. Bom, o meu projeto está nesse repositório. Eu vou pedir que, por gentileza, vocês acessem essa branch aqui, AWS Python, que é onde eu estou alimentando com o meu código. No editor de código de vocês vão rodar aquelas linhas de comando super clássicas, né? Então, vai criar o Virtual Environment, eu não vou precisar rodar porque eu já o tenho aqui, né? Depois eu vou ativar esse Virtual Environment. Depois que eu ativo, eu gosto de apertar Ctrl Shift P, procurar por Select Interpreter e ter certeza que eu tô rodando dentro da minha aplicação, porque teve uma vez que eu esqueci de ver isso e eu instalei as dependências dentro, né, do Virtual Environment do meu computador e foi o caos. Então eu gosto de verificar se eu tô realmente aqui, né? Aí, né, vou pedir para que vocês instalem as dependências, né? Eu também não vou precisar porque eu já os tenho. E aí, por exemplo, se vocês forem acessar o meu projeto depois, de novo, é necessário ativar novamente o Virtual Environment, mesmo que vocês já tenham criado, instalado as dependências, né? Mas é importante fazer esse primeiro processo de novo e rodar a minha aplicação, né? Ela tá em Python app.py. Depois que ele gerar o PIN, né, do debugger, daí eu vou copiar esse endereço aqui onde está a minha aplicação rodando e vou abrir ela. Agora eu vou falar uma coisa muito importante. No primeiro envio de mensagem do dia, o retorno vai demorar de 15 a 20 minutos. E vocês vão falar, nossa, essa aplicação não está funcionando. Tá sim. É só o primeiro envio do dia, né?
Porque, como eu tô fazendo um RAG híbrido, eu primeiro, né, verifico, eu faço um web scraping e recupero todas as informações que estão no site da Prefeitura Universitária de Campinas e aproveito esses dados que eu uso como contexto para alimentar um KG que eu sempre gero, né? Tanto quanto com as informações do site quanto da tabela TACO, que é os valores nutricionais. E aí eu pego um layout, né, um turtle layout para a minha LLM e a partir desse turtle layout ela monta esse KG com essas duas informações, né? E aí eu tenho que fazer isso todos os dias no primeiro acesso, por causa da forma com que o cardápio é divulgado, né? Às vezes a prefeitura divulga os primeiros 5 dias ou 7 dias, então eu preciso sempre renovar. Então isso é só na primeira vez que vocês acessam. Depois, que o grafo tá gerado, a recuperação desses valores é quase que imediata, tá bom? Então eu vou vir aqui na minha aplicação e fazer a primeira submissão, né, a primeira requisição de resposta. Então isso aqui vai demorar de 15 a 20 minutos, né? Eu até deixei, né, vai aparecer aqui, que vai demorar uns 20 minutos, né, uns 15 minutos. Então assim, vai tomar um café, dá uma voltinha pelo IC, vai no restaurante universitário almoçar, jantar, porque vai demorar um pouquinho, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então já eu retorno aqui quando o meu KG estiver pronto. Bom, o meu KG já foi criado, ele demorou mais ou menos uns 15 minutos. Eu vou subir aqui porque eu vou precisar mostrar algumas coisas. Então eu tenho aqui o meu KG, como eu falei, ele pega um template, pega as informações do site, junta com a tabela nutricional da TACO e gera esse KG aqui, né? O meu KG ficou com mais ou menos umas 3.000 linhas e pouco. Então, eu vou retornar aqui, aí eu vou pegar, por exemplo, os primeiros cardápios, né? Então, cardápio eu tenho o cardápio padrão e o cardápio vegano, né? Então, no padrão temos qual é o restaurante, qual o dia da semana, quais os pratos e qual a refeição. A mesma coisa no vegano, né? Qual o restaurante, o dia da semana, o prato e a refeição. E aí temos cada prato aqui, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o arroz e o feijão, né? Então, o prato, arroz e feijão. Engraçado, né? Bom, arroz e feijão. Então, tem ingrediente arroz, tem feijão e tem sal, né? Que a minha própria LLM decidiu isso. E para cada ingrediente, né? Então, por exemplo, vou ter aqui o arroz, né? Então, vou procurar aqui o arroz. Bom, achei aqui o arroz e, bom, para cada ingrediente temos as restrições dietéticas, qual é a informação nutricional dele e o nome dele, porque eu preciso do label, né, pro Sparkle. Isso me ajuda muito. Então, vamos lá ver a tabela nutricional. Então, da tabela nutricional que eu peguei do Jason, do TACO. Então, aqui, ó, arroz tipo 1 cru, né, tem vários. Tem arroz tipo 2, tem arroz integral, tem vários aqui. Então, voltando. Temos, por exemplo, as calorias, os carboidratos. Isso aqui é tudo do esquema do Nutrition Information que eu peguei do esquema.org. Os que não tinha, eu fiz manualmente, né? Bom, aí eu vou voltar aqui na minha aplicação, né? Vai ter a resposta e aí demora esses 15 minutos, né? Mas aí eu vou escrever aqui, né? Por exemplo, o cardápio de amanhã, né? Então, qual o cardápio padrão do dia 26, que é amanhã, né? Então, ele vai retornar muito mais rápido agora, porque já tem o KG gerado. Certo? Do dia 26. Bom, como é que a minha aplicação está sendo feita, né? Então, toda vez que eu envio uma mensagem, então ele vai gerar um Sparkle aqui, ó. Na primeira mensagem que eu mandei, ó, eu pedi o cardápio padrão do dia 25/9, né? Seria hoje, né? Então, o que ele fez, né? Através de um exemplo que eu dei, né, aqui no prompt, ó. É aqui mesmo. Então, não invente receitas,
Eu vou te dar exemplos, então você completa o último. Então, por exemplo, para a pergunta qual o cardápio padrão de hoje, como é que eu faria o Sparkle, por exemplo, né? Daí eu fiz um Sparkle para ele, e aí a partir desse daqui, ele faz os dele, né? Então aqui tem os prefixos e tal. Daí, ó, tá vendo? Ó, para o dia, ele colocou o dia de hoje, né? Como eu falei, o prato padrão, até trava-língua. Ele colocou o prato padrão, e aí, como eu falei, cardápio, então ele não definiu se era almoço ou janta ou café, tem que trazer todos, né? E aí, pra provar de que deu tudo certo, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar esse Sparkle aqui. Aí eu vou no GraphDB, eu somente uso ele para testes, tá? Não tô usando ele como banco de dados. Então eu vou subir, né, esse meu KG que eu acabei de criar. Certo? Aí eu vou vir aqui no Sparkle, né? Eu vou apagar o que eu tinha feito aqui e vou colar exatamente o que tá lá no meu visual, né? No meu editor de código, que foi a minha LLM que criou pra mim, tá? Então, ó, vou rodar aqui, ó. Ó, que bonitinho. Ela retornou mesmo, né? Por exemplo, eu vou botar aqui o dia 26, né? E ela retorna no dia 26. Né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Depois do Sparkle, ela vai retornar. Aqui eu dei um print pra fazer uma debugaçãozinha pra mim, ó. Ela formata conforme eu pedi pra ela formatar. E ela me respondeu, né? Então, a gente vai lá, ó. Então, ela realmente respondeu, né? Então, agora eu vou perguntar sobre alimentos com lactose. Como hoje não tem lactose, eu vou colocar no dia 25, porque no dia 25 tem um alimento com lactose. Então, quais alimentos do dia 27 contém lactose? Retornou que o estrogonofe de carne contém lactose. Então, vamos lá na minha aplicação. E aí, novamente, né, ele usou, né, de um exemplo meu aqui, que eu dei, quais são os alimentos no almoço, por exemplo, que contém lactose, né? E aí, ele criou esse Sparkle aqui. Eu vou pegar esse Sparkle. Daí, como eu não especifiquei que só queria no almoço, ó, tá vendo que ele não trouxe somente almoço. Então, vou lá de novo no meu GraphDB, né? Aí eu vou colar aqui, vou dar um run e pum. Temos aqui estrogonofe de carne e aí ele tem a restrição lactose. Então, fez certinho. E também tem a resposta aqui, ó. Final answer. Então, é estrogonofe de carne. Né? Porque esse aqui é um question and answer, praticamente, né? E por fim, agora eu vou fazer a pergunta da tabela nutricional. Então, eu vou pegar o tomate, então. Né? Então, qual o valor nutricional do tomate? Né? Ele pegou aqui os valores nutricionais do tomate. Vamos lá, vamos retornar. Então, o que ele fez? Ele fez o Sparkle aqui, né? Para retornar as informações nutricionais do tomate. Então, vou vir aqui, copiar, colar. Né? Vai ter as informações do tomate. Para ficar melhor ainda para ver, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Certo? E aí, ó, o valor nutricional, ele colocou como tomate, salada, nutrition information, né? Info, né? Aí tá aqui, né? E aí, pra mostrar que ele pegou realmente da minha tabela taco, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui calorias, 20,55, né? Vou lá na tabela taco, né? Vou colocar aqui tomate. Tá tomate salada, né? Bom, tomate salada. Então tá aqui, ó. Aqui,
20,45, mas aí ele arredondou para 20,55. Vamos pegar outra informação para ter certeza. Vamos pegar os carboidratos, 5,12. Vamos lá no carboidrato. 5,11, então 5,12. Então ele pegou certinho, ele montou certinho. Bom, gente, essa é a minha aplicação. Ainda tem muitos problemas, como por exemplo, os 20 minutos, 15, 20 minutos para gerar SKG. Esses 10 segundos depois que a gente manda as mensagens. Mas no mais, eu acho que já tá respondendo bem legal. Já consigo ter bastante respostas. Até mesmo eu tô usando, né, enquanto tô desenvolvendo e deu a hora do almoço. Eu mesma venho aqui e pergunto qual é o cardápio do dia. Então, eu espero que vocês gostem desse trabalho. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Até mais. Obrigada pela atenção.